Alô, ouvintes! O Conexão Cidadão, programa de rádio oficial do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, está no ar. Eu sou Dimitri Lima e ao meu lado ela, Viviane Gonçalves. Olá, Vivi! Oi, Jimmy! Olha, a auditoria operacional do TCE Ceará sobre ensino infantil avaliou a oferta de vagas em creches e pré-escolas para crianças entre 0 e 5 anos, Viviane. Isso mesmo, Jimmy. Dentre as conclusões desta auditoria é que o acesso à educação infantil pública não é realizado devidamente. Verificou-se, por exemplo, que os municípios não conhecem a população que demanda por esse serviço e não há o planejamento regular para a oferta de creches. Além disso, os docentes e os profissionais que atuam nessa etapa de ensino necessitam de mais formação. Exatamente, por isso que o TCE emitiu um ofício circular aos prefeitos e presidentes das câmaras de vereadores sobre o resultado de auditoria operacional, sendo esta uma das medidas previstas no processo 14878 de 2022, julgado em sessão virtual aqui do tribunal, tendo como relatora ela, Soraya Vitor. Para entender como foi realizada esta auditoria e explicar sobre as conclusões levantadas e os encaminhamentos, o Conexão Cidadão convidou as servidoras Priscila de Castro e Roberta Aragão. Elas que sabem tudo sobre educação infantil, Roberta e Priscila atuam na Diretoria de Fiscalização de Temas Especiais 2, unidade da Secretaria de Controle Externo aqui do Tribunal, que é responsável pela auditoria sobre a oferta de ensino infantil. Então vamos acompanhar a entrevista. Vamos nessa! Olá, Priscila. Olá, Roberta. Que alegria recebê-las novamente aqui no Conexão Cidadão. Nós que agradecemos. Isso, obrigado pelo convite. Priscila, vamos lá. Qual o objetivo dessa auditoria da educação infantil? Bom, é importante a gente falar que os tribunais de contas, eles avaliam não apenas as contas, né? Mas a aplicação dos recursos. Quando a gente fala em aplicação, a gente também procura observar os resultados. Se eu aplico, eu quero saber se as políticas elas estão oferecendo o serviço que deve oferecer à população. E a educação tem sido um tema de responsabilidade da Diretoria de Fiscalização de Temas Especiais 2. Dentre outras áreas, tem ações específicas para a educação. Então, a educação infantil é uma das etapas da educação básica e entendeu-se que ela era importante diante do Plano Nacional de Educação, da primeira infância, que é uma etapa extremamente relevante no desenvolvimento da pessoa. Então, o que se buscou nessa auditoria foi entender se a educação infantil, que é cuidado e educação, ela está sendo ofertada dentro daquelas metas que o Plano Nacional de Educação estipulou, né? O Plano Nacional de Educação, ela é uma lei, na realidade, e acontece de forma multinível, né? Onde tem a União, o Estado e os municípios responsáveis. A educação infantil, ela é competência dos municípios. Então, os municípios que foram fiscalizados, né? Na realidade, a gente, em auditoria operacional, não usa muito nem esse termo fiscalizado, né? Foram visitados. Por quê? Porque a gente vai buscar oportunidades de melhoria. E é importante dizer que, assim, a nossa intenção deveria ser, né, sempre abranger a maior quantidade de municípios. Até porque nessas auditorias a gente também observa boas práticas. É importante lembrar que a nossa intenção seria visitar todos os municípios, mas a gente seleciona diante de uma metodologia que a gente estabelece para poder alcançar os municípios dentro da capacidade que a gente pode visitar e fazer as análises necessárias. E como foi feita a seleção dessa amostra e quais as atividades realizadas junto às secretarias municipais? Bom, Viviane, como critério de seleção dos municípios, nós construímos um painel de resultado dos indicadores relacionados à educação infantil e à educação de uma forma geral. Nós fizemos levantamento de indicadores do IEGM, Índice de Efetividade e Gestão Municipal. Também colocamos no painel de indicadores a quantidade de alunos por sala,
a demanda, o conhecimento ou não da demanda do município pela demanda de vagas e a quantidade de obras paralisadas. E assim, conseguimos definir, com base nos piores resultados desse painel, os municípios que entrariam na nossa amostra. Quais as principais conclusões levantadas e as recomendações previstas a partir dessa auditoria? Bom, a educação, e aí é importante a gente dizer que nós nos apoiamos em especialistas em educação para poder construir uma auditoria como essa. Então, o foco da auditoria era a oferta da educação, mas também o cuidado. E por isso que a gente olhou questões relacionadas à infraestrutura dos prédios escolares, transporte escolar, a própria alimentação escolar e a educação olhando para os aspectos relacionados aos professores. Mas essa auditoria quis muito buscar saber se os municípios conheciam a sua demanda de crianças, né? E por que isso? Porque é quando ele planeja nos seus instrumentos de planejamento orçamentário os recursos que ele vai destinar para poder conseguir abranger essa necessidade lá do seu município. Então, assim, a creche, que é para crianças de 0 a 3 anos, ela não é uma etapa obrigatória. O pai decide, o pai e a mãe, a família, o cuidador, a cuidadora da criança, decide se ela vai ou não para a creche. Mas o município tem uma meta a cumprir, que é de 50%. Então, a gente precisou entender se os municípios conhecem isso. Por quê? Para ele destinar melhor o recurso, ou para ampliação dos prédios, ou para construção, ou para fazer convênio com os outros entes, governo estadual e federal. Só para complementar a pergunta aqui, Priscila, quais seriam as estratégias para saber a demanda local por creches e pré-escolas? Nós olhamos se eles tinham ações intersetoriais no município. Por quê? Porque a saúde, ela visita muitos lares e ela consegue identificar crianças que estão fora da escola. Então, a gente foi ver esse município, com a Secretaria de Educação, com a saúde, com a assistência social, vocês têm ações intersetoriais que possam colaborar para que as crianças fora da escola entrem na escola, ou as crianças que estão com muitas faltas retornem a frequentar e seja mais permanente a presença dela nas escolas. Então, a gente olhou também para isso. E com relação ao corpo de professores e demais profissionais que atuam na educação infantil, quais os principais resultados presentes nesta auditoria? A educação infantil é uma etapa muito específica. Então, se eu tenho um bebê de 6 meses lá na creche, né, eu tenho que ter um cuidado especial. Ele, às vezes, tem momentos para que a mãe, né, vá amamentar essa criança. Então, não só o professor, né, os profissionais do magistério, mas os outros profissionais que atuam na escola, eles também precisam entender essa etapa de vida da criança, né, que é uma etapa muito especial, é uma etapa única, onde ocorre um desenvolvimento que não ocorre em outras etapas da vida. Então, nós olhamos para o professor e para os profissionais, se eles tinham capacitação, né, o plano de capacitação dessas pessoas, não só a formação inicial dessas pessoas, mas as formações continuadas. E se eles tinham um plano de cargos e carreira. Para quê? Para que esse professor, esse profissional da educação, ele se mantenha ali na escola, né? Ele tenha um trabalho que ele sinta satisfação de estar lá colaborando com essa etapa da educação. Então, quando a gente olhou para essa questão de conhecer a demanda, então a gente viu que os municípios, né, com exceção de um município, eles precisam entender. Por quê? Porque às vezes eu posso ter um município que não necessariamente eu tenha 50% da população de crianças precisando de creche. Então, o município ele vai saber se organizar, ele vai saber colocar no seu PPA, na sua lei de diretrizes orçamentárias e na sua lei de orçamento anual, o que é que eu vou fazer dentro dessa política pública da educação infantil, né? Ele também precisa fazer ações intersetoriais, é imprescindível isso, porque colabora e otimiza o recurso, e a educação ela acaba sendo
uma área que vê a criança todo dia. Então, assim, ela tem que estar com essa articulação, né? Não só as secretarias, mas os próprios profissionais. Todos aqueles que atendem as crianças, eles precisam ter essa consciência de que a outra área ela pode me ajudar. E aí, os planos de capacitação, né? Teve o período da pandemia, né? Que fez com que as capacitações fossem muito online, mas os municípios precisam voltar a construir planos de formação continuada eficazes, né? Para que o professor e o profissional, ele se sinta preparado, ele não se sinta desmotivado por não saber como agir, né? A educação infantil, ela tem um processo de avaliação dos seus resultados completamente diferente. Eu não aplico prova para uma criança. Então, o brincar não é um passatempo, não. O brincar, ele tem um objetivo. Então, esses profissionais, eles precisam compreender isso. E o plano de cargos e carreiras, né? Então, é algo que os municípios precisam estar atentos. E nessa auditoria, era algo que a gente não ia olhar, mas quando a gente foi analisar a documentação, a gente percebeu um grande número de profissionais temporários, né? Então, o município, ele precisa atualizar os seus planos e ele precisa compreender a necessidade de fazer concursos para que as crianças ali da educação infantil, elas sejam bem amparadas no processo pedagógico. Priscila, eu queria fazer só um comentário aqui, porque quando você falou do brincar, a gente sabe como é importante a brincadeira na vida das crianças, né? É algo realmente assim, muito valioso você preservar a infância. E eu fico assim, muito sensibilizado com o que você falou, porque a gente vê que a educação, na verdade a gente sabe que a educação é um direito, né, de todos, e um dever do Estado. Por isso que é muito importante o tribunal, né, os tribunais assim no Brasil afora, realizar esse tipo de auditoria para poder validar esse direito, né, de acesso à educação. Priscila e Roberta, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos sobre essa auditoria tão importante e que pode impactar diretamente na vida de tantas crianças. Viviane, eu que agradeço, e é importante lembrar que o relatório, ele não é apenas para os municípios fiscalizados. Ele é um relatório que pode ser acessado pelos outros municípios, inclusive eles foram comunicados por meio de um ofício circular. O governo do estado, que tem uma forte articulação com os municípios, a Assembleia, os conselhos municipais de educação, eles podem ter acesso a esse relatório e eles podem se guiar. Eu sei que as pessoas que estão envolvidas na educação são extremamente capazes, né? São extremamente capacitadas, mas algumas vezes a gente precisa ter esses protocolos para o sucesso da política. Viviane, nós que agradecemos pelo convite. Gostaríamos de lembrar também que as recomendações que foram feitas aos municípios auditados, elas foram ampliadas para os 184 municípios cearenses, de forma que esses municípios possam adaptar suas realidades às recomendações e observações que foram feitas. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Certeza que gostaram, Vivi. Por isso, se tiver uma sugestão de tema ou uma dúvida, mande um e-mail pra gente. O nosso e-mail é comunicação@tce.ce.gov.br. Com a coordenação de Kelly de Castro e produção da Assessoria de Comunicação Social do TCE Ceará, essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, o programa de rádio oficial do TCE Ceará. Até a próxima, pessoal. Até lá!